Paz do Senhor, irmãos. Uma alegria, mais uma vez, pastor, confiar a mensagem do dia de hoje. E não podia ser diferente. Semana Santa a gente prega sobre a crucificação. Na Páscoa a gente gosta de falar de Páscoa. E sempre em datas. E como nós estamos na véspera da véspera de Natal, eu queria falar sobre o nascimento de Jesus. Mas eu pego para você olhar. Nenhuma religião comemora o nascimento do seu líder. Ninguém celebra o nascimento. Os líderes das diversas religiões, eles não comemoram o nascimento. Eles têm outras datas para comemorar. Mas por que o cristianismo comemora o nascimento do nosso líder? Por que comemora o nascimento de Jesus? Por um motivo que os outros não têm. O nosso está vivo. Ele vive eternamente. Ele é tão importante que ele mudou a contagem do tempo. Fica para uma escola dominical. Mas eu gostaria de um dia pregar sobre o dia que Jesus nasceu. Há uma corrente teológica que fala até o dia 20 de março. Biblicamente, está na Bíblia. Não aceita por todos. E há uma outra corrente que acha que provavelmente, também pela Bíblia, eles acham, sem saber o dia, que ele nasceu entre setembro e outubro. Mas todos são unânimes em dizer, ele provavelmente não nasceu em dezembro pelos acontecimentos. É inverno em Israel. Então todos aqueles acontecimentos que antecederam o nascimento e que posteriormente, logo em seguida aconteceram, jamais poderia acontecer, sendo nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, que o inverno é muito rigoroso em Israel. Mas eu gostaria de convidar você para a leitura. Antes, porém, eu queria falar para você, dos 4 evangelhos, apenas 2 falam do nascimento de Jesus. Apenas Mateus e Lucas. Marcos não fala do nascimento de Jesus e João também não fala do nascimento de Jesus. Mateus, além de falar do nascimento de Jesus, ele dá a genealogia de Jesus. E ele dá a genealogia de Jesus até Davi. Já Lucas, ele dá a genealogia de Jesus até Adão. O que nós aprendemos com isso? Primeiro, Mateus dá a genealogia dele até Davi, porque ele é rei. E rei da árvore de Davi. Ele é filho de Davi. Lucas dá até Adão, porque ele também na Bíblia, ele é filho do homem. Mas vamos para a leitura, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Eu vou ler em Mateus, a partir do capítulo 1, Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. Quem achou, em reverência à palavra do Senhor? Não. Hoje eu vou ter dó de vocês, porque é bastante. Podem ficar sentados? Eu gosto sempre de pedir para ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Todos acharam? Então, a partir do verso 18, eu vou ler até no 2, também, sobre a visita dos magos. O nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José,
sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu em sonhos um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu Maria por sua mulher. Contudo, não a conheceu, não coabitou, enquanto com ela não deu à luz o filho, a quem pôs o nome de Jesus. No capítulo 2, a visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles: onde o Cristo deveria nascer? Em Belém da Judéia, responderam, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande júbilo. Entrando na casa, eu vou parar para falar para vocês que eu vou ler de novo, ó. Entrando na casa, é importante você atentar para isso. Viram o menino com Maria, sua mãe. Prostando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Bendito seja o Senhor pela leitura da sua palavra. Eu gosto sempre de ir avisando, aproveitando como um professor de escola dominical, algumas coisas para a gente aprender. Herodes, ele era, além de um nome, é um título. Não houve só um faraó, não houve um só César, não houve um só Herodes. Em Israel tivemos 4 Herodes. Esse Herodes aqui do nascimento de Jesus é Herodes o Grande. Depois nós tivemos o filho dele, Herodes Antipas, e depois o neto, Herodes Agripa I e Herodes Agripa II. Então nós tivemos 4 Herodes. Esse Herodes aqui é aquele lunático, paranoico. Eu vou pular muita coisa, porque todos nós estávamos aqui domingo quando o pastor falou sobre Maria. Então algumas coisas também eu vou falar en passant, para a gente não ficar redundante, porque tem muita coisa importante para a gente ouvir no dia de hoje. Perdão novamente. Herodes, ele era um camarada, ele foi chamado de o Grande, porque ele fez grandes obras. A fortaleza de Antônia, aquela que depois Jesus vai ser julgado lá dentro. Ele fez o porto de Cesareia. Ele fez o castelo de Massadas. Não está na Bíblia esse sobre o castelo de Massadas, mas eu quero pregar um dia sobre isso. É a história de Israel. E é importante uma história do povo de Deus, da gente falar sobre o que aconteceu em Massadas.
Mas ele fez o porto de Cesareia e ele era um camarada assim que fez muita coisa importante para o povo de Israel naquela época. Mas ele era um cara doido pelo poder. Ele tinha medo de perder o poder. Basta você saber que ele tinha 9 esposas. E ele tinha uma preferida, Mariana. Ele adorava Mariana. Mas ele era tão doido que um dia ele matou as 8 esposas e ficou só com a Mariana. E aí ele matou a família também de todos os nobres das mulheres que ele matou. Aí o camarada ali, e ele tinha sido colocado lá por Roma, Roma mandou chamá-lo. Que queria saber aquilo, ele estava falando que ele era doido, estava matando todo mundo. Quando ele vai, ele ficou só com Mariana. A sogra dele, a mãe de Mariana, pegou e falou para ele assim: ó, o seu cunhado, irmão da sua mulher, é um rapaz muito inteligente, eu queria que você fizesse dele sumo sacerdote no templo. E ele fez, e o menino de 17 anos, a história conta que ele estava se saindo muito bem. Ele ficou com ciúme e matou o garoto também. Aí Roma, ele está matando até o sacerdote, mandou chamá-lo em Roma. Ele temendo que quando ele fosse para Roma, a Mariana, que era a preferida dele, conspirasse contra ele, ele matou a Mariana e a sogra. E foi lá prestar contas, lá em Roma. Aí para bajular os camaradas lá, ele falou: não, eu vou mandar 2 filhos meus estudarem aqui. Ele mandou 2 filhos dele estudarem em Roma. Mas quando os 2 filhos dele estão lá em Roma estudando, a irmã dele, Salomé, fala para ele assim: Herodes, esses moleques vão vir com ideias diferentes. Roma é diferente daqui de Jerusalém. Eles vão vir com ideias e eles vão conspirar contra você. Ele matou os 2 filhos. E para encerrar a carreira dele, ele fez a irmã dele jurar para ele: o dia que eu morrer, o povo vai querer festejar, mas não vai deixar eles festejar não. Você mata um nobre de cada família de Jerusalém e de Israel, porque tem que haver pranto em todo Israel. E a irmã dele, o dia que ele morreu, a irmã fez isso. Matou um de cada. Então, para aí nós entendemos por que esse camarada, ele era doido pelo poder. Então, tudo aquilo que eu já falei que eu vou passando, porque o pastor pregou aqui, o que acontece? Era muito comum naquele tempo, a menina logo após a menstruação, ela já estava pronta para casar. E as famílias faziam, né, já um combinado de uma família com a outra, ou um noivo já aparecia como pretendente, e foi o que aconteceu entre José e Maria. Então já eles estavam compromissados, mas eles não coabitavam juntos ainda. E naquele tempo, já Israel de muito tempo, eles sabiam que o Messias viria. E as mulheres de Israel sonhavam em ser a mãe do Messias. Mas todos achavam que ele iria nascer na família real. Ele ia nascer num castelo. Mas aí o que acontece? O anjo chega para Maria, e ela está em Nazaré, e o anjo a saúda de uma forma diferente, porque era shalom. A paz. E ele pega e fala: salve agraciada. E aí aquele diálogo que ele tem com Maria: olha, você vai ter um filho, e esse filho... Aí ela fala: mas eu nunca tive contato com homem nenhum, nem com meu noivo. E aí ele fala: não, o Espírito Santo te cobrirá. E ela, como o pastor falou, né, ela fala: olha, seja feita a vontade do Senhor. Aí imagine, o José vai aparecer lá e ela vai dizer para ele: ó, estou grávida. E aí o que aconteceu? Ele falou: opa, eu vou. Ele poderia exigir da família e ir perante o templo no sacerdote, e ela seria apedrejada. Mas ele era, como eu posso falar, era um homem justo, ele resolveu que ele ia fugir.
Só que o anjo aparece para ele à noite e diz, ó, não temas receber. E ele a recebe como sua esposa. Há um outro fato, junto com esse, que a prima de Maria, Isabel, já era velha e ela era estéril. Só que ela e seu marido, que era sacerdote no templo, eles não tinham filhos, mas eles sonhavam em ter filhos, eles pediam ao Senhor. E num dia em que Zacarias foi escolhido por sorteio, porque ele era da ordem de Abias, para ministrar, aquele que vai entrar no Santo dos Santos e ministrar ao Senhor, chegou lá, o anjo aparece para ele. E ele toma aquele susto e o anjo fala para ele, não temas. Sua mulher vai ter um filho, o que você pediu. E aí, ele meio que duvida. Então veja, Maria falou, ó, cumpra-se em mim. Maria aceitou. E ele meio que duvidou. E aí, lembra que o pastor ainda falamos aqui, né? E aí eu falei, então você vai ficar mudo, até o nascimento do menino. E aí o que vai acontecer? Isabel está grávida. Está lá em Belém. Pertinho de Jerusalém. 5 quilômetros. 1 hora ou 2 de viagem. E Maria resolve ir lá visitar sua prima. E a gente sabe, quando ela se encontra com a sua prima Isabel, o menino pula dentro do ventre de Isabel, e Isabel diz para ela, olha, o menino pulou, ele reconheceu. Então, o que acontece? Isabel está grávida de 6 meses e Maria está grávida agora. Então significa que Jesus vai nascer 6 meses depois que nascer João Batista. O que acontece? Deus ele trabalha de forma tão maravilhosa que o rei faz um edito. Olha, eu vou fazer um recenseamento. Todo mundo tem que ir para a cidade, os homens têm que ir para a cidade das suas famílias, aqueles que estão fora do seu domicílio, para participar do recenseamento. E aí José, a gente tem que entender, Maria não precisava ir. Mas ele não queria deixá-la infamar. Então ele leva Maria com ele, só que eles estão em Nazaré. E de Nazaré, alguns falam 120, outros falam 200 quilômetros. Eu encontrei as duas coisas hoje, quando eu pesquisava. Eles saem de Nazaré e vão para Belém, para participar do recenseamento. E aí o que acontece? Chegando em Belém, as estalagens, as hospedarias estão todas lotadas. E aí eles vão ficar numa estrebaria. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, e eu gosto muito desses programas de arqueologia, principalmente de Israel, eles mostram as casas dos tempos de Jesus. Então todas as casas elas tinham, não todas, a maioria delas, elas tinham nos baixos da casa como se fosse um lugar de acolhimento para os animais daquela família. E principalmente Belém, como Belém está próximo de Jerusalém, ela era uma cidade de pastores de ovelhas. E eles estão todas as casas tinham, porque no inverno, ou em determinadas épocas à noite, se recolhiam os animais da família ali, mesmo seus camelos, alguma coisa, nos baixos da casa. Então eles vão ficar hospedados nessa estrebaria, e Maria vai dar à luz, e ela vai pegar uma manjedoura. Manjedoura vem de manjar, então no caso ali era um recipiente de pedra, e ela usa como bercinho do neném. Tá certo? E põe o neném ali. Aí vai acontecer um episódio. Nas colinas da Judéia. Então não pode ser inverno, porque no inverno
não tem grama para as ovelhas comerem, e os pastores não ficam à noite lá, porque o inverno é muito rigoroso. Então, nas colinas da Judéia, os pastores estão quando o anjo chega e se apresenta, e eles tomam um susto muito grande, e eles falam: não temas, hoje nasceu na cidade de Davi o Redentor, que é Cristo Senhor. Pausa. Os pastores eram uma raça mal vista. Eles eram meio que marginalizados. Mas vai aparecer uma miríade, a Bíblia conta que abrem-se os céus, e uma miríade de anjos cantam: hosana nas maiores alturas, glória ao nome do Senhor. Olha, e eles cantam hosanas, e é um resplendor para os pastores. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens, a quem Ele ama, a quem Ele quer bem. A Bíblia registra isso. E agora, eles estão na manjedoura. E aí os anjos falam: vamos a Belém, vamos lá ver o menino. Os pastores. Então os pastores vão lá na estrebaria ver o menino na manjedoura, logo que ele nasceu. Mas há um fato que nós precisamos registrar. Jesus vai ser apresentado no templo, como era a lei de Moisés, ao 8º dia. Aliás, ele vai ser circuncidado ao 8º dia, como manda a lei, que corta-se o prepúcio do menino. E no 40º dia, quando ele fizesse 40 dias, Jesus é apresentado no templo. Está registrado nas Escrituras. Só que aí, José e Maria, eles já acharam um lugar para ficar. A Bíblia não registra se é na casa de família, se é na casa de parentes, onde está. Mas aí eles já estão numa casa. E mais ou menos 2 anos depois, vai aparecer em Jerusalém, onde está o Herodes o doido, vai aparecer lá os magos. A Bíblia fala em sábios, algumas versões magos. Não fala reis. Mas eu sei por que é reis, e eu gostaria de falar para vocês, talvez com mais tempo numa escola dominical, porque aquela profecia que eu disse que fala, né, que se a gente fizer a conta da dia 20 de março, a profecia vai falar que os reis virão de longe seguindo a estrela de Jacó. Então por isso que se atribui. Só que não fala que é 3. Por que se atribui que sejam 3 reis magos? Porque há uma corrente que fala que seriam esses reis e pelos presentes que eles vão dar. Mas o que acontece? Esses magos veem surgir, eles eram astrólogos, eles veem surgir lá na Pérsia a estrela. E eles eram estudiosos. E aí eles saem e eles vêm. E segundo os teólogos, eles levam 2 anos de onde eles partiram para chegar lá. Só que eles foram procurar Jesus em Jerusalém, onde tinha a palavra. E quando entram aqueles camaradas com aquelas roupas diferentes, procurando saber, viemos adorar o rei dos judeus. Toda Jerusalém se alarmou, inclusive Herodes. Porque história é essa? Ele que matava até os filhos, até a mulher que ele mais amava, mata a sogra, mata todo mundo. De medo de perder o poder, ele se alvoroçou e chamou os escribas e os sacerdotes. Que história é essa? Aí eles falaram: está previsto aqui, segundo os profetas, que o dia que o Messias viesse, ele vai nascer em Belém. Mas em vez de, os sacerdotes, os escribas, Herodes, ninguém se preocupou em ir atrás. É pertinho. O que eles fizeram? Herodes secretamente fala para os magos: olha,
vai lá e confirma mesmo. Traz detalhes para mim, para que eu também possa ir adorá-lo. Lógico, ele tinha tanto medo. Olha que história, nasceu o rei dos judeus, ele queria matá-lo. Quando eles voltarem me avisar, eu vou lá e mato ou mando matar. E aí, por isso que eu atribuí você aqui, eu falei, e eu falei, entrando na casa. Lembra que eu falei aí quando nós estamos lendo? Entrando na casa, porque é 2 anos depois. Eles não estão mais na estrebaria. Jesus já tem aproximadamente entre 1 ano e meio e 2 anos, segundo as correntes teológicas. Pausa para falar mais uma coisa para você, se você ainda não ouviu falar sobre isso. Você sabia que Jesus nasceu antes de Cristo? Por quê? Lembra que eu falei, o acontecimento de Jesus é tão importante que ele mudou a contagem do tempo. Então a gente tem 50 anos antes de Cristo, e a partir de Cristo a gente começa 1, 2, 3, até hoje que nós estamos no ano 2021. Só que esse cálculo hoje já se sabe comprovadamente que ele está errado. Nas melhores ofertas nós estamos 4 ou 6 anos atrasados. Jesus nasceu de 4 a 6 anos antes. Por quê? Porque a história consegue provar que esse Herodes aqui, que mandou que aconteceu todos esses fatos, ele morreu de 4 a 6 anos antes desses episódios aqui. Tá? Mas tem que ser em escola dominical com mais detalhes para a gente ver na Bíblia. Então, na verdade, nós estaríamos no ano 2025, 6 ou 7. Nós estamos de 4 a 6 anos. A maioria concorda que seja de 6 anos. Então, o que acontece? Eles vão lá na casa. 2 coisas eu queria chamar a sua atenção. Você percebeu que nasce o menino lá na Inglaterra, o neto da rainha, e a gente fala, nasceu o príncipe fulano de tal. Nasceu agora o príncipe filho do príncipe Charles. Nasceu o príncipe filho do príncipe Andrews. Mas Jesus, o tempo todo ele é chamado rei. Nasceu o rei dos judeus. Em momento algum Jesus é chamado de príncipe. E os sábios, os magos, eles vão presentear Jesus com 3 coisas: ouro, incenso e mirra. Ouro significa ele é rei. Incenso, ele é divino, ele é digno de adoração. Mirra, ele veio para o sacrifício, ele veio para morrer. Mirra era uma coisa muito utilizada em várias cerimônias de sepultamento, mas principalmente de embalsamento. Mas esses presentes do rei, dos magos, eles vão servir para o sustento do casal. Por quê? Porque logo em seguida, os magos que tinham que voltar e avisar Herodes onde o menino estava, eles são avisados por Deus, em sonhos, o anjo aparece para eles e fala, não volta para lá, volta por outro caminho. Quero voltar um instante atrás. A Bíblia relata, que eles prostraram-se e adoraram o menino. Eles não adoraram a estrela, eles não adoraram José, eles não se prostraram e adoraram Maria, eles se prostraram e adoraram Jesus. E eles voltam. E em seguida, José é avisado. Querem matar o menino. Foge com ele para o Egito. E José vai pegar Maria e o menino, e eles vão para o Egito. E só voltam quando o anjo aparece para ele lá, e Jesus já está, segundo os historiadores, na faixa de 6 ou 7 anos, quando José vai ser advertido.
Herodes tinha morrido e falou: morreu Herodes e aqueles que intentam contra a vida do menino, pode voltar. Queridos, eu queria, pena que o tempo judia da gente. Quando José chegou com Maria em Belém, não via lugar para eles. E ainda hoje, não há lugar muitas vezes para Jesus. Nós estamos indo para uma festa, como brilhantemente falou Natan. E as pessoas, apesar de estarem indo para a festa do aniversariante, mais importante deste universo, elas não têm lugar para Jesus. E o diabo astutamente colocou Papai Noel. Você perguntar na sua família, para as crianças, Natal. Natal ele sabe que é presente, que é Papai Noel. Mas poucas famílias, com exceção das que trazem sempre os filhos na igreja, que sabem. Mas aqueles pais que ensinam, sabem que Natal é aniversário de nascimento do Cristo. Se foi no dia 25, se não foi no dia 25, é comemoração. E a gente tem que aproveitar, tem que ser inteligente. A gente tem que aproveitar, cantata de Natal, aproveita para falar para o seu amigo, para o seu vizinho, na troca de presentes, tá certo? Eu não compartilho nada que tenha Papai Noel, uma coisa minha, não compartilho, porque eu acho que ele é diabolicamente colocado justamente isso, que o diabo pôs. Mas eu aproveito todas as oportunidades e eu falo, um santo Natal, que o Cristo renasça no seu coração. Então os votos, então nós temos que aproveitar, sabe? Quando Herodes descobre que os magos tinham ludibriado ele, ele faz um edito e calculou. Quando os magos disseram que a estrela havia aparecido lá na Pérsia e que eles vieram, ele manda matar em Belém e nas cidades circunvizinhas todas as crianças de 2 anos para baixo. Porque ele calculou o tempo que eles viram a estrela lá e isso está lá em Números, dizendo: a estrela de Jacó guiará. Faz parte até de um hino que outro dia o pastor cantou aqui, né? Meu Brasil, grande nação, né? Quando o Oriente estava em densas trevas, a estrela de Jacó se viu brilhar. Então, não vou cantar não, que vocês vão desviar. Então, querido, como disse o Natan, não vá para o Natal, não vá para a festa e esquece do aniversariante. Hoje, o diabo astutamente, Natal virou cumilança, bebedeira, virou todas as outras coisas, menos se lembrar do aniversariante. Não tinha lugar em Belém, tem que ter lugar no nosso coração, para Jesus renascer, sabe? E a gente tem que reconhecer como os magos, que deram ouro, incenso e mirra. Ele é rei, ele é divino, e ele morreu no meu lugar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Sabe, querido, eu anotei tanta coisa, que pena. Mas o Natan já está erguendo o relógio lá para mim, eu estou quase infartando aqui. Eu queria que você lembrasse disso, e às vezes é bom até a gente compartilhar, quando vem para a gente isso. O nosso Jesus não passou por uma chaminé para te dar presente. Ele passou por uma cruz para nos dar a salvação. Sabe? Ele é o personagem central do Natal. E às vezes as pessoas que ficam assim, né? Tem uns que querem chorar os parentes. Hoje eu fui chorar. Se alguém viu aí que eu coloquei, né? Acho que até eu aproveitei hoje. Fui no cemitério para ver meu irmão, meu pai, minha mãe. Deitei lá no túmulo,
chorei, fiz tudo, mas amanhã, depois, é aniversário de Jesus. Eu sinto falta, porque era época boa. Meu pai e minha mãe, as festas de Natal na nossa casa, né? Muita pobreza, mas muita alegria, que era Jesus que a gente estava comemorando. Então, tem gente que parece que fica esperando chegar essa época para virar um banzo, para virar chato na festa. Não! A alegria de Jesus é a nossa força. Então nós vamos para a festa porque a gente é amigo do aniversariante. O aniversariante fez tudo por nós. Ele é o motivo da nossa alegria. Então, a gente tem que fazer como os magos e a gente tem que fazer. Olha que coisa linda. A miríade de anjos dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por eles, a quem ele quer bem, a quem ele ama. E entre essas pessoas estão eu e você. Que pena que eu não poderia falar por personagem. Há 7 personagens no nascimento de Jesus que eu gostaria de falar sobre eles. Deus, que na eternidade já previu tudo isso. José, que homem maravilhoso. Maria, o pastor falou aqui. Nós amamos Maria, nós não pedimos nada para ela, nós sabemos. Né? Mas que mulher maravilhosa, Maria. Os pastores, os magos, 6º, Jesus, o 7º personagem do Natal. Eu e você, foi por nós que ele veio. Ele só veio por causa de mim e de você. Aquela cruz era para mim e para você. Mas ele deixou a sua glória, deixou tudo e tabernaculou entre nós, viveu entre nós como um ser humano que sentiu as mesmas necessidades, as mesmas dificuldades que nós, desprezou, deixou de lado as coisas divinas por causa de mim e de você e de toda a humanidade. Mas não podemos fazer como Belém, não ter lugar para Jesus. O presente que ele quer de nós, que o Natan falava para a gente, olha, não vá para a festa do aniversariante sem levar o presente. Então eu vou te dar a dica do presente. Ele quer renascer no seu coração. Deus os abençoe.